Que eu acho que aconteceu com várias pessoas, né? Muita gente. Foi justamente a virada de chave, foi durante a pandemia. O meu caso foi que tava nesse processo já, trabalhando numa agência. Eu gostava de trabalhar com digital, mas eu não me identificava com o formato de agência tradicional, de estar lá até tal hora, todo dia certinho. Tipo, parece que eu tava presa dentro, com o cinto de segurança me segurando e eu queria sair correndo. E parece que aconteceu aquela situação, foi péssima. Tipo, eu não consigo romantizar. Foi uma situação horrível. Muita gente... Foi um caos pra muita gente. Sim. Mas daquele momento eu consegui tirar essa situação. Já que eu tava em casa. E na época eu morava com meus pais. Então, de certa forma, isso foi um privilégio, né? Tipo, não depender... Nossa, vou passar fome amanhã. Então, graças a Deus, isso não aconteceu. Mas um fato eu estava desempregada. Eu precisava de dinheiro pra resolver minhas coisas, fazer minhas coisas. E aí eu comecei a criar conteúdo no meu Instagram baseado no que eu sabia. E na época é até engraçado, porque eu não tinha assim, eu vou criar conteúdo sobre marketing. Nunca aconteceu esse momento. As coisas foram acontecendo. Inclusive, eu sempre falo para meus alunos, sempre falo no meu perfil também. Vocês têm que parar com essa mania de querer só começar quando tiver tudo elaborado. Sim. Tem que ter um nicho definido, tem que ter persona definido. Cara, isso... é outra parte. O começar, ele é um processo diferente do continuar. Então, o lapidar, ele está no continuar. Claro que para começar, você tem que ter um planejamento mínimo. Ainda mais se, por exemplo, você é CLT agora e quer começar no digital. Claro que você tem que ter um planejamento de horário, se você vai conseguir, quando você vai conseguir, digamos que emancipar, né? Desmamar do CLT. Então, isso é um processo. Mas eu tenho que ter tudo definidinho, todos os detalhes, minha marca. Não. Não. Você não tem que ter. Claro que se você tiver... ótimo, mas você vai ver que até quando você tem... Depois de começar, muita coisa... Você fala, nossa, nada a ver que eu fiz aqui no começo. Depois você tem clareza do processo, né? Então, eu comecei começando. E aí, é o que inclusive, eu uso isso muito de base nos meus métodos, sabe? Legal. E tipo, que conteúdo você começou a criar no seu Instagram? Tipo, mostrando sua jornada? Que tipo de conteúdo era esse? Era dicas. Eram dicas, Dicas de quê? Mais no Instagram mesmo, assim, como... o que você deve postar era mais de criação de conteúdo. Uhum. Não sei se vocês que estão acompanhando entraram nesse foco, né, do digital quando a gente começou a criar ali aquele boom durante a pandemia, né? Mas uma coisa que eu percebi é que a gente focava muito mais em criação de conteúdo e depois de um tempo foi começando a direcionar mais pra venda. Eu, pelo menos, né, no meu meio ali, a gente não falava tanto de venda. O espaço era muito mais sobre engajamento, Sim. sobre likes, Até porque todo mundo tava começando a usar o Instagram, né? Tipo, entender como é que funcionava pra vender. Então, tipo, precisava entender da plataforma. Exato. Né? Até hoje, pra muita gente, é muito comum que as pessoas entrem no digital acreditando que tudo é sobre quantidade de seguidores. Muita gente não começa... Eu tenho muita aluna, muita gente me segue e fala, Isadora, quantos seguidores tem que ter pra começar? Ou será que eu posso começar a varejar, que eu falo varejar, né? Que é o vender, dar a cara a tapa, ofertar seu produto ali no digital. Será que eu preciso de muitos seguidores? O que eu posso fazer? Eu tenho poucos... Eu falo, gente, tem seguidor, tem aluno meu que faz dinheiro com 50 views nos stories. Então, não é sobre isso. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a direcionar mais pra venda. E quando eu comecei a entender, principalmente, que venda não é necessariamente um formato que eu fui contra a vida inteira, eu comecei a direcionar, falar, cara, eu tenho uma missão muito grande no digital, que é justamente ajudar as pessoas a entenderem que elas não precisam ser o vendedor chato. Sabe? O vendedor que precisa ser insistente, que precisa mentir, o charlatão, né? Uhum. Então, quando eu comecei mesmo a direcionar pra venda, foi recente. Foi esse ano que eu bati assim, falei, cara, é isso que eu quero falar. Mas no início, meu foco era mais em criação de conteúdo. O que você pode falar pra dar mais engajamento e tal, que é importante num processo, não dá pra dizer que não. Uhum. Mas o fato é, você não precisa, né, de tudo isso.